E se tudo o que você acredita saber sobre a natureza estiver apoiado em uma versão simplificada demais da realidade? Em algum ponto entre o que chamamos de mundo selvagem e aquilo que escolhemos observar, existem zonas silenciosas, onde animais raros vivem como se pertencessem a outra lógica. Criaturas estranhas caminham, escalam, mergulham ou simplesmente permanecem imóveis, sustentando comportamentos que desafiam nossas categorias confortáveis. Não são lendas, nem erros de interpretação. São parte dos segredos da natureza que continuam ali, discretos, esperando que alguém faça a pergunta certa. Talvez você já tenha presenciado algo que parecia irreal na natureza. Um movimento improvável, um padrão que não fazia sentido, um comportamento animal que contrariava tudo o que parecia previsível. Se isso já aconteceu com você, vale a pena refletir sobre o quanto ainda ignoramos. Por quê? Quanto mais investigamos com atenção, mais percebemos que a estranheza não é exceção, é regra. Há regiões do planeta onde a vida se organizou de formas quase silenciosamente subversivas. Estruturas que parecem inadequadas, estratégias que soam ineficientes, hábitos que contradizem a lógica imediata. E ainda assim, persistem, sobrevivem, prosperam. Como se a natureza estivesse constantemente lembrando que nossas definições são provisórias. Se essa investigação despertar em você a mesma inquietação que nos move, considere acompanhar o canal para continuar explorando esses mistérios pouco compreendidos. Há histórias do mundo natural que raramente recebem atenção, e cada olhar curioso ajuda a mantê-las vivas. Entre a aparência e a essência, existe um intervalo fértil, onde a ciência ainda tateia. É nesse espaço que encontramos animais raros cuja existência parece desafiar a própria coerência do ambiente que habitam. Eles não anunciam sua complexidade. Ela se revela aos poucos, quando decidimos observar com mais rigor e menos pressa. Se você valoriza esse tipo de investigação, um simples gesto de apoio, como deixar seu like, fortalece a continuidade de narrativas que exploram o lado menos evidente do mundo selvagem. E se, ao longo dessa jornada, sentir que alguém próximo também se encantaria com esses segredos da natureza, compartilhar esta história pode ser a forma mais sutil de ampliar o círculo de curiosidade. Porque quanto mais olhamos com cuidado, mais compreendemos que a natureza nunca foi simples, apenas parecia ser. Entre esses intervalos pouco explorados do mundo selvagem, existe um animal que parece ter sido desenhado para desafiar a nossa própria ideia de coerência biológica. Durante muito tempo, ele passou quase despercebido, caminhando na penumbra de florestas e savanas, como se sua existência fosse apenas um detalhe discreto da paisagem. Mas quanto mais se observa, mais fica evidente que não se trata apenas de mais um entre tantos animais raros. Há algo nele que perturba suavemente a lógica. Seu nome é pangolim. À primeira vista, o pangolim pode parecer uma das criaturas estranhas da natureza criadas para confundir. Seu corpo é revestido por placas sobrepostas que lembram armaduras antigas, rígidas e articuladas ao mesmo tempo. Quando ameaçado, ele não rosna, não corre em disparada, não exibe presas afiadas. Ele simplesmente se enrola, fecha-se sobre si mesmo como um segredo que se recusa a ser revelado. É um gesto de defesa tão simples quanto enigmático, uma estratégia de adaptação que funcionou por milhares de anos contra predadores naturais. Mas isso é apenas a superfície. Se você o imaginasse caminhando lentamente sob a luz filtrada da copa das árvores, perceberia a delicadeza quase silenciosa de seus movimentos. Ele se apoia nas patas traseiras de forma curiosa, mantendo as anteriores dobradas para proteger as próprias garras. Não possui dentes. Em vez disso, abriga uma língua surpreendentemente longa e pegajosa, capaz de alcançar o interior de ninhos de insetos com precisão cirúrgica. O comportamento animal do pangolim é marcado por paciência e economia de energia, como se cada gesto tivesse sido calculado para preservar algo invisível. E talvez seja exatamente isso que mais intriga. Ele não parece feito para competir, mas para persistir. Vive na África e na Ásia, em diferentes habitats que vão de florestas úmidas a áreas mais secas, adaptando-se ao ambiente sem ostentação. Algumas espécies preferem a vida terrestre, escavando tocas profundas que mantêm a temperatura estável. Outras se deslocam entre galhos com surpreendente equilíbrio, revelando uma versatilidade que raramente associamos a criaturas revestidas por placas rígidas. O que torna o pangolim fascinante não é apenas sua aparência incomum, mas a sensação de que sua própria biologia é uma resposta a pressões antigas do mundo selvagem.
Cada escama, feita de queratina, encaixa-se como peça de um quebra-cabeça que evoluiu lentamente. Ao tocar o solo, ele deixa marcas quase discretas, como se sua passagem fosse pensada para não ser percebida. Há uma humildade silenciosa em sua presença, algo que contrasta com a ideia de que ele esteja no centro de uma das maiores crises envolvendo animais raros. E é aqui que a narrativa começa a se tensionar. Porque o pangolim não é apenas uma curiosidade biológica. Ele se tornou símbolo de algo maior, embora essa revelação ainda precise ser explorada com cuidado. O que era uma estratégia de sobrevivência eficiente em um ambiente natural, tornou-se, em outro contexto, uma vulnerabilidade inesperada. A mesma armadura que o protege contra garras e presas revela-se insuficiente diante de forças que não pertencem ao ciclo natural de predador e presa. Quando observamos o pangolim em seu habitat, percebemos que ele não possui pressa. Move-se com a confiança de quem acredita que o mundo ao redor segue regras antigas. No entanto, essas regras mudaram silenciosamente. A natureza moldou suas defesas para enfrentar ameaças específicas, mas o cenário contemporâneo impôs desafios que não estavam previstos em sua história evolutiva. E isso nos leva a uma pergunta incômoda. Até que ponto a adaptação pode acompanhar transformações que não são ambientais, mas culturais e econômicas? Entre os segredos da natureza que ainda escapam à compreensão plena, o pangolim ocupa um espaço delicado. Ele parece existir na fronteira entre o invisível e o extremamente visado, entre a descrição absoluta e a exposição forçada. E quanto mais nos aproximamos dessa realidade, mais percebemos que sua história não é apenas biológica. É também reflexo de decisões humanas, crenças persistentes e valores atribuídos a partes do corpo que, do ponto de vista científico, não carregam propriedades extraordinárias. Talvez o que mais perturbe seja perceber que essa criatura, projetada para se fechar sobre si mesma, está agora exposta de uma maneira que desafia qualquer noção de equilíbrio natural. Ainda há camadas dessa história que não tocamos, conexões que precisam ser desveladas com cautela. Se, até aqui, uma palavra surgir para definir o que você sente ao conhecer esse animal, guarde-a ou compartilhe-a discretamente nos comentários, como quem deixa um rastro silencioso dessa inquietação. Porque a verdadeira dimensão do que envolve o pangolim ainda não foi revelada, e o que vem a seguir pode alterar profundamente a forma como entendemos a relação entre sobrevivência e desejo. Quando se observa o pangolim com atenção, algo muda silenciosamente dentro da própria ideia que você tinha sobre o mundo selvagem. Não se trata apenas de um animal raro ameaçado por circunstâncias externas, mas de uma criatura que carrega no próprio corpo uma narrativa sobre adaptação, tempo e vulnerabilidade. A natureza moldou suas escamas como uma solução elegante para desafios específicos, uma resposta criativa a pressões antigas, que já não são as mesmas. E talvez seja aí que reside a inquietação mais profunda. Perceber que a adaptação não é sinônimo de invulnerabilidade, mas de equilíbrio delicado. O comportamento animal do pangolim não foi desenhado para enfrentar mercados, crenças ou desejos humanos. Foi moldado para sobreviver a predadores naturais, para buscar alimento com paciência, para ocupar um nicho discreto dentro de ecossistemas complexos. No silêncio de suas caminhadas noturnas, ele representa algo maior do que sua própria espécie. Representa a capacidade da natureza de encontrar soluções inesperadas, mesmo quando essas soluções parecem estranhas aos nossos olhos. Entre os animais raros que ainda resistem em diferentes partes do planeta, há sempre essa sensação de que estamos diante de um fragmento de uma história muito mais ampla. Criaturas estranhas não são erros de projeto, mas variações de um mesmo impulso vital que se expressa de maneiras múltiplas. Cada escama, cada estratégia de sobrevivência, cada hábito aparentemente excêntrico, revela que a natureza não busca agradar à lógica humana. Ela responde ao ambiente com criatividade, experimentando caminhos que às vezes nos surpreendem, às vezes nos desconcertam. No caso do pangolim, a própria defesa que garantiu sua sobrevivência por eras tornou-se insuficiente diante de um contexto que não faz parte da equação evolutiva tradicional. E isso expõe uma tensão silenciosa entre o ritmo lento da adaptação biológica e a velocidade com que transformações culturais e econômicas alteram o cenário ao redor. O mundo selvagem funciona como uma rede viva, interligada, onde cada elemento cumpre um papel. Quando um desses elementos se fragiliza, a complexidade inteira vibra de maneira quase imperceptível, mas real. Talvez a maior revelação dessa jornada não esteja apenas nos detalhes curiosos sobre um mamífero coberto por placas,
mas na percepção de que os segredos da natureza continuam muito além daquilo que conseguimos nomear. O que chamamos de estranho muitas vezes é apenas desconhecido. O que parece frágil pode ter sido extraordinariamente eficiente em outro contexto. A sobrevivência vista de perto não é uma corrida para se tornar mais forte, mas uma dança contínua entre limites e possibilidades. Ao refletir sobre animais raros como o pangolim, você começa a notar que a natureza não se organiza em categorias rígidas. Ela se expande em direções inesperadas, criando formas de vida que desafiam definições simples. E talvez o verdadeiro aprendizado esteja menos nas respostas que conseguimos formular e mais na disposição de continuar observando com humildade. Porque cada criatura que atravessa a paisagem do mundo selvagem carrega consigo um capítulo de uma história que não foi escrita para ser facilmente compreendida. Há algo profundamente humano em tentar classificar, explicar e dominar. Mas há algo igualmente transformador em aceitar que certos fenômenos escapam a qualquer conclusão definitiva. A adaptação é uma resposta criativa, não uma garantia de permanência. A sobrevivência é um estado transitório, sustentado por circunstâncias que podem mudar sem aviso. E os segredos da natureza permanecem como um lembrete constante de que nosso entendimento é sempre parcial. Talvez, ao final dessa reflexão, o pangolim deixe de ser apenas uma das criaturas estranhas que habitam regiões distantes e passe a representar uma pergunta mais ampla sobre o modo como você enxerga a vida ao redor. Porque se a natureza é tão complexa e imprevisível quanto sugere a trajetória desse animal, o que isso revela sobre a maneira como você percebe o equilíbrio entre fragilidade e força no próprio mundo que habita. Se tudo o que atravessou você até aqui despertou algo mais do que curiosidade passageira, então talvez este seja o momento de transformar esse sentimento em gesto. Este espaço existe para quem prefere observar com atenção, para quem sente que os segredos da natureza merecem mais do que alguns segundos de distração. Quando você se inscreve, não está apenas acompanhando novos vídeos, está fortalecendo um tipo de narrativa que respeita a complexidade do mundo selvagem e escolhe aprofundar em vez de simplificar. Cada inscrição sustenta a continuidade dessas investigações silenciosas sobre animais raros e criaturas estranhas, que raramente recebem o tempo e o cuidado que merecem. Se, ao longo dessa jornada, você percebeu que a natureza é mais criativa e imprevisível do que imaginava, deixar o seu like é uma forma simples, mas significativa, de sinalizar que existe interesse por esse olhar mais atento. É um gesto que diz que há espaço para a ciência contada com calma, para reflexões sobre comportamento animal, adaptação e sobrevivência, que não se contentam com respostas superficiais. Esse pequeno movimento ajuda a manter viva a ideia de que compreender é mais valioso do que apenas consumir. E se, em algum momento, você pensou em alguém que também se encantaria com essa perspectiva, compartilhar este vídeo pode ser uma maneira discreta de ampliar essa rede de pessoas curiosas e observadoras. Cada compartilhamento é como acender uma pequena luz em meio ao ruído constante, permitindo que histórias sobre o mundo selvagem encontrem quem ainda acredita que a natureza guarda mistérios dignos de contemplação. Este canal é para quem sente fascínio por perguntas que não se resolvem rapidamente, para quem enxerga nos detalhes um convite à humildade intelectual. Ao apoiar esse conteúdo, você se torna parte de uma comunidade silenciosa que escolhe olhar com mais profundidade, que entende que adaptação não é perfeição e que sobrevivência é um equilíbrio delicado. Continuar explorando a natureza com respeito e curiosidade é uma decisão consciente, e este espaço existe exatamente para isso. O próximo vídeo já está na tela, pronto para ampliar ainda mais esse olhar atento sobre o que ainda pulsa, discreto e surpreendente, no coração do mundo selvagem.